Quando cada um faz o que quer, a história revela o que Deus nunca desejou. Essa certamente não é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia e nem mesmo uma das mais leves. E é justamente por isso que ela é tão necessária. Porque quando algo acontece fora da direção de Deus, o resultado é desordem e completo caos. O texto já começa deixando tudo muito claro. Naqueles dias, Israel não tinha rei. E não era apenas falta de governo, era falta de direção, de temor, de responsabilidade, cuidado. Era um povo que se esqueceu de Deus, e quando Deus não é o norte, qualquer caminho parece certo, mas nenhum deles leva a vida. Estamos diante de Juízes, capítulo 19 ao 21. Depois leia com cuidado e com calma para você entender. Nesse contexto surge a história de um levita, um homem separado para servir, que conhecia a lei, mas que vivia num tempo em que o sagrado estava sendo deixado de lado, totalmente de lado. A Bíblia diz claramente que o levita tinha uma concubina e ela lhe foi infiel, o traiu e o deixou. Isso não foi apenas um afastamento, foi uma ruptura familiar, uma ferida aberta dentro da própria casa, um vínculo que já estava fragilizado até mesmo antes dos eventos que viriam pela frente. E ainda assim, depois que ela saiu de casa, o levita foi buscá-la na casa de seu pai. Talvez por amor, por honra, talvez por desejar restaurar o que estava quebrado. O texto não traz os motivos, mas deixa claro que havia a intenção de reconciliação. Eles chegaram então à casa do pai dela, e aqui acontece algo muito curioso. O pai insiste repetidamente para que o levita fique mais tempo. Mais um dia, depois insistiu por outro dia e depois outro. E isso não é um detalhe solto nesse texto. Provavelmente aquele pai, como qualquer pai atento, percebia que algo ainda não estava certo, tinha algo sensível. Estivesse tentando proteger a filha, talvez quisesse fortalecer o laço antes da viagem, ou estivesse sentindo que alguma coisa de ruim estava prestes a acontecer. Pais têm essa sensibilidade, essa intuição silenciosa de que algo não está no seu devido lugar, né? Ele então tenta atrasar a partida daquele levita e da sua filha, como quem disse em palavras: fica mais um pouco, o caminho está imprevisível, vocês ainda estão processando muita coisa, tem muita coisa para resolver, não apresse os passos. Mas o levita não cede. Aliás, cedeu algumas vezes, mas um dia ele decide ir, e vai tarde demais. Quando eles chegaram a Gibeá, uma cidade pertencente da tribo de Benjamim, uma cidade que deveria oferecer acolhimento, algo que fazia parte dos mandamentos cerimoniais da lei, já que ele era um levita, tinha direito. O que encontra ali são portas fechadas, olhares indiferentes, ausência de cuidado. Era o sinal de uma sociedade totalmente desconectada de Deus. Um idoso, então, o recebe, mas naquela noite, aquilo que deveria ser um abrigo para aquela família se torna um cenário de profunda injustiça. A concubina já estava fragilizada pela história familiar, é exposta ao desprezo e ao mal das pessoas daquela cidade. A Bíblia diz que homens maus queriam fazer um mal ao levita, mas em troca disso lhe é oferecido a sua mulher. E o texto não se apoia em detalhes, ele apenas descreve com sobriedade, para deixar claro que aquilo tudo era uma denúncia e não um espetáculo. Aquela mulher sofre todo tipo de perversidade que você possa imaginar durante toda aquela noite por aqueles homens. Ao amanhecer, ela tenta retornar para aquela casa, chega até a porta, mas não consegue entrar. E ali mesmo ela cai. E o levita diz uma frase totalmente insensível: levanta e vamos, como se nada tivesse acontecido. É a fala de alguém que já perdeu sensibilidade, que já não compreendia mais o peso da empatia, estava vivendo num tempo onde o amor e o cuidado haviam se tornado algo raro. Mas ela não levanta, e o texto deixa o silêncio fazer o trabalho. Não é silêncio de culpa divina, é silêncio de responsabilidade humana.
Juízes 19 não mostra o que Deus queria. Ele mostra o que Deus tenta evitar quando nos chama para caminhar sobre a sua direção e a sua voz. Tomado pela dor, pela confusão, indignação, o levita toma uma atitude totalmente extrema e inesperada. Ele pega o corpo da sua mulher, divide em 12 partes e envia para todo Israel como um clamor coletivo. Olhe o que nos tornamos, é como se ele quisesse dizer isso. E Israel olha e reage, mas reage sem Deus. E a justiça sem Deus vira descontrole. A indignação sem Deus vira conflito. E a falha de poucos homens quase apaga uma tribo inteira do mapa. O livro termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. É o encerramento, na minha opinião, mais triste do Antigo Testamento. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: esse capítulo não mostra o que eu aprovo, mostra o que acontece quando eu deixo de ser o rei, quando eu deixo de ser o governo. E essa história nos ensina algumas lições. A primeira é que nem tudo que está na Bíblia é porque Deus quis. Algumas histórias estão registradas para mostrar o desastre que acontece quando a humanidade decide viver sem a direção de Deus. Isso vale para governos, para cidades e até mesmo para dentro da nossa própria casa. Também nos ensina que restaurações frágeis precisam de tempo, de cura e sabedoria. Reconciliação não é feita com pressa. Tem que ter calma e paciência. Nos diz também que quando líderes espirituais perdem o discernimento, o povo sofre, e sofre muito. Quando a comunidade deixa de ouvir a voz de Deus, o cuidado desaparece e Deus deixa de ser visto no meio do povo. Também nos ensina que quando o ser humano tenta resolver tudo com a própria força, a dor ela não acaba, ela se multiplica. Toda essa narrativa clama por um rei verdadeiro, e hoje nós temos esse rei, que é Jesus. O único que cura, protege, orienta, direciona, alerta, livra, nos guarda, mas somente guarda aqueles que permitem ser guardados por ele. Porque muitas coisas acontecem não pela vontade de Deus, mas pela sua permissão. E a permissão, ela existe para nos lembrar que viver sem direção divina é caminhar totalmente cego. A conclusão que esse texto nos empurra e encara é simples e desconfortável. Quando Deus deixa de ocupar o centro, até as pessoas religiosas passam a agir sem amor, sem limite, sem discernimento. A fé vira uma função, a justiça vira violência, e a tentativa humana de consertar o mal apenas o espalha mais ainda. Essa história não termina com esperança porque ela não foi escrita para consolar, mas para nos alertar. Ela nos chama a decidir quem governa o nosso caminho, as nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Porque onde Cristo não é o centro, onde Ele não reina, o caos sempre acaba falando mais alto. E o preço quase nunca é pago por quem decide, mas por quem está mais vulnerável. Que o Senhor nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Amém?